Vamos aqui a mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Aqui a gente vai pegar uma frase, eu trouxe uma frase bem recheada em estruturas, uma frase bem completa, e a gente vai desvendar as estruturas que tem aqui, as palavras, e aí vai trabalhando e tirando as dúvidas em cima disso. Então, a frase que eu trouxe hoje é a seguinte: We spend more than 3 billion a year on gaming, more than we spend on film or music. E ela significa, nós gastamos mais de 3 bilhões por ano em jogos, mais do que nós gastamos em filme ou música. Eu vou ler em inglês mais uma vez. We spend more than 3 billion a year on gaming, more than we spend on film or music. Vamos lá, pessoal, o que está acontecendo aqui? Logo no começo, aparece ali o verbo to spend, que significa gastar. Mas não aquele gastar de tipo de desperdiçar. É aquele gastar puro. Você, por exemplo, eu vou gastar um dinheiro com os meus estudos. Então, não chega no ponto de ser aquele waste. Waste, que é a palavra de gastar ao ponto de você desperdiçar aquilo. Spend, não, você usa para gastar, investir naquela coisa de forma normal. Então, você pode falar, por exemplo, frases como to spend money, que significa gastar dinheiro. Não tanto gastar de desperdiçar, mas como usar dinheiro mesmo para poder fazer alguma coisa. Você pode falar coisas como to spend time, também, gastar tempo, aí vai passar mais uma ideia de passar tempo, né? Então, por exemplo, I spent some time in the United States. Eu passei um tempo, I spent time there. Eu passei um tempo nos Estados Unidos. Então, a tradução vai ser um pouquinho diferente aqui por causa do português. Mas você usa o spend com essa ideia. Lembrando, por que eu escrevi to spend aqui? Porque quando eu vou falar dos verbos em inglês, na sua forma padrão de dicionário, aquela forma que você vai encontrar no dicionário e tudo mais, eu uso esse to. Então o to só aponta o que a gente chama de infinitivo dos verbos. É os verbos na forma padrão, sem nenhuma alteração, sem nenhuma conjugação. Tudo bem? Então, continuando aqui, we spend é nós gastamos. Esse we significa justamente nós, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Então, sem segredos aqui, eu posso falar I spend, eu gasto, you spend, você gasta, we spend, nós gastamos. E aí ele continua, more than. Esse more than significa mais que. Você usa para pegar um número e aí você fala mais do que aquele número. Por exemplo, more than 5 é mais do que 5. Não importa 5 o quê, eu estou falando do número agora. Eu posso falar coisas como, então, more than 5 vai significar mais que 5. More than 63. Mais que 63. Enfim, não importa. Você pega um número, more than aquele número, você usa essa estrutura. Mais do que aquele número. Mais do que o quê? 3 billion. 3 billion, 3 bilhões. Mas Vinícius, não seria 3 billions? Porque é 3 bilhões. Olha só. O billion, por si só, billion significa bilhão. Porém, quando você vai falar, por exemplo, 5 bilhões, 4 bilhões, 10 bilhões, 100 bilhões, enfim, não importa. Você vai colocar um número ali na frente do bilhões. Ele não muda, ele fica billion mesmo. Então eu falo coisas como, por exemplo, 3 billion, que é o que aparece nessa frase. I don't know, 32 billion, por que não? 32 bilhões. Eu posso falar 50 bilhões. 50 billion. Ou seja, o billion não vai mudar aqui. Tudo bem? Mas Vinícius, eu já ouvi a palavra billions com S em algum lugar. Pois é, o billions com S até existe. Eu posso falar, por exemplo, isso aqui, ó. Billions of dollars. Aí vai significar isso aqui, ó. Bilhões de dólares. Show de bola, serve. Mas, quando tá com um número, 3 billion, 10 billion, 5 billion, aí não leva billions. O billions é uma palavra sozinha que usa para falar billions of years, billions of people, billions of dollars, por essa linha. Isso vale para outros tipos, million, thousand? Sim, isso vale para outros tipos, billion, thousand. Então você fala como, por exemplo, como ele mandou aqui no chat, eu posso falar assim, ó, 3,000, aí vai significar 3 mil, tá? Então você não fala 3,000, é 3,000. Você pode falar, por exemplo, 10 mil, 10,000, tá? 10 mil. Você pode falar 200, 200,
Olha só. Vê que não é 200s, é 200, que é 200, né? Que é como se fosse o 2, 100, 200. Mais um exemplo aqui, 500, tudo bem? 500, por aí vai. Então, você vai perceber esse padrão, vale para o million também. Não vai levar o S aqui, é sem S mesmo, tá? Vamos continuar então? Ok, nós gastamos mais de 3 bilhões. We spend more than 3 billion. 3 bilhões o quê? Você vai entender pelo contexto da frase que ele está falando de dinheiro mesmo, que é dólares mesmo. Essa frase eu tirei de um texto que falava sobre o crescimento do mercado de jogos, né, gaming, mercado de jogos, e ele falava que a gente já está gastando mais de 3 bilhões de dólares por ano em jogos. A população mesmo, consumindo consoles, videogames e tudo mais. E é por isso que ele estava, por contexto, por causa do texto, eu sei que é 3 bilhões falando de dinheiro. Mas ele fala 3 billion a year. Cuidado, isso aqui não é 3 bilhões de anos, é 3 bilhões, lá falando de dinheiro, por ano. Então, esse a year expressa esse período de por ano, tudo bem? E ele vai acontecer dessa seguinte forma. Sempre que você quiser falar que alguma coisa acontece tantas vezes por ano, por semana, por mês, por dia, você sempre usa esse a, tudo bem? Então, vamos lá. Sempre com bastante exemplos para ficar claro. Se eu falo que eu gasto $100 por semana, falar $100 a week, olha só, para quem vai receber salário em dólares aí vai ser assim, tá? $100 por semana. Se fosse $5 por dia, $5 a day, $5 por dia. Se fosse 2 milhões por ano, 2 million, o dólar está implícito, a year, 2 milhões por ano. Ou seja, percebe que eu sempre vou usar o a aqui para poder expressar o período. Tananã, a day, tananã, a week, tananã, a month. Talvez você conheça daquele que vem lá, ó, once a month. Uma coisa que acontece once a month é uma coisa que acontece uma vez por mês. Uma coisa que acontece once a week é uma coisa que acontece uma vez por semana. Então você vai encontrar esse padrão, o a apontando o período. Tudo bem? So, we spend more than 3 billion a year. Nós gastamos mais de 3 bilhões por ano. Tá bem? Ele está falando do período. We spend more than 3 billion a year. Nós gastamos mais de 3 bilhões por ano. Aí, em que eu gasto esse dinheiro, 3 bilhões de dólares por ano? Ele aponta com o on. O on, pessoal, ele é muito interessante, porque algumas pessoas gostam mais de generalizar o on e falando, o on sempre vai apontar uma coisa que está em cima de outra. Por exemplo, eu posso falar a famosíssima frase, the book is on the table, né? Porque o livro, é o que ela diz, o livro está em cima da mesa, com o on apontando que está sobre, né, a posição em cima de alguma coisa. Mas o on, o buraco dele é um pouquinho mais embaixo, ou um pouquinho mais em cima, né? Porque ele fala de coisas em cima. O on nem sempre aponta posições. Por exemplo, se eu fosse falar que a minha xícara está em cima da minha mesa, eu poderia usar the mug is on the desk. Mas o on ele pode falar de assuntos também. Assuntos mesmo. Sabe o about, que aponta assuntos? What are you talking about? Sobre o que você está falando? Né? O about ali apontando assuntos. Em alguns casos, o on também tem mais ou menos essa ideia de assuntos. Então, por exemplo, eu estava assistindo um podcast outro dia que o narrador falou assim: Today we'll be talking on a subject. E aí ele continua, né? Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que não sei o que, não sei o que. Ele poderia ter falado Today we'll be talking about a subject. Nós vamos falar sobre um assunto? Poderia. E vai seguir a significar, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto e tudo mais. Então, aqui serviria about. Talking about a subject e tudo mais. Mas o on, ele também é usado com essa ideia de do que, né? O assunto, o contexto de alguma coisa. O on também tem essa ideia. Quando ele pode ser usado tanto about como on, tipo aqui, poderia ter falado we'll be talking about a subject, o on soa um pouco mais formal. Talvez você explique por que eu vi num podcast. Talvez ali no bate-papo e tudo mais, eles quiseram deixar uma cara mais formal pro podcast e usou on em vez de about. Mas isso é só para mostrar para você que o on, ele também pode se referir a assuntos.
tá bom? Então ele pode se referir a contextos de assuntos. E olha só que interessante, o spend, que é gastar dinheiro, investir dinheiro em alguma coisa, ele aponta no que você está investindo, né? Qual é o contexto, qual é a área que você está investindo, com on. E é o que aparece aqui. 3 billion a year on. Então, em que você está gastando esse dinheiro? Ele aponta. Gaming. Gaming é o ato de jogar, é esse contexto de jogos. Se você procurar no seu YouTube em inglês, você usa o YouTube em inglês, vai ter aquela área lá, né? Canais que você inscreve, música e jogos. Em inglês, essa aba, jogos, é gaming, justamente porque se refere ao ato de jogar, a esse universo de jogos. Tudo bem? So, gaming, então você pode entender como jogos aqui. Ele vem justamente da palavra game, tá? Game, que se refere a jogos. Então, vamos lá. A gente investe 3 bilhões por ano, a gente gasta 3 bilhões por ano em jogos. More than, de novo apareceu o mais do que. Então ele vai fazer uma outra comparação, tá? Mais do que nós gastamos, we spend, de novo, on. De novo, on apontando no que você investe, no que você está gastando. Film or music. Film or music. E aí esse bloco é bem mais tranquilo de entender, porém existem algumas coisas que a gente pode pontuar sobre esse bloco, film or music. Que é o seguinte, em essência, filme ou música, né? Ele tá falando que a gente gasta mais dinheiro em jogos do que a gente tá gastando em filme ou música. Mas Vinícius, eu já ouvi a palavra movie, que significa filme. E aí, eu uso movie ou uso film? E é muito interessante, porque, em linhas gerais, tanto movie quanto film, as duas vão funcionar, as duas significam filme, as duas servem, você pode usar as duas. Porém, tem algumas tendências de uso. Quais são essas tendências? Nos Estados Unidos, a tendência é usar movie, tá? No inglês, fora dos Estados Unidos, a tendência é usar film. Como, por exemplo, no Reino Unido. Usam film, tanto film quanto movie, mas você vai ouvir bem mais film no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Só que, quando a gente está falando dessa parte técnica, a indústria cinematográfica, os profissionais da área de filmes, eles gostam de usar a palavra film. Então, talvez a gente consiga entender por aí por que essa origem de palavra está aparecendo aí. Então, talvez quando você ouvir diretores, entrevistas de diretores, mesmo diretores americanos falando sobre o filme, this film, ele vai usar a palavra film, porque pessoas da área tendem a usar essa. E aí, music. Music, que é música pura e simples. Só cuidado com uma coisa. Music é a arte da música. Music é aquela música no geral. Tipo assim, what kind of music? Que tipo de música, tá? What kind of music do you like? Então, music é a arte, tudo bem? É a arte da música. Agora, quando você vai falar de uma música só, por exemplo, você conhece essa música aqui que eu tô mostrando? Aí você usa a palavra song, tá bom? Que é uma música. Uma música. So, I love this song. Eu amo essa música. Você nunca vai falar I love this music. Isso soa bem estranho, tá? Então, só esse disclaimer aqui para você entender um pouquinho de film versus movie e um pouquinho de music versus song. E aí o or, que vem ali no meio, é a coisa mais simples disso aqui, que significa simplesmente ou. Uma coisa ou outra. Coffee or tea. Café ou chá. Yes or no. Sim ou não. The Beatles or Queen. Beatles ou Queen. Não sei qual você gosta mais. Tá bom? Então, esse trechinho final, film or music, vai passar essa ideia, filme ou música. Olha a frase inteira agora, vê se ela fez mais sentido. We spend more than 3 billion a year on gaming, more than we spend on film or music. Nós gastamos mais de 3 bilhões por ano em jogos, mais do que nós gastamos em filme ou música. Now or never é uma boa sugestão. Bom, pessoal, então, é isso. Sobre essa frase aqui que eu trouxe, o que eu queria trazer para vocês era isso. Se restou alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários depois. Tudo bem? Então eu vejo vocês nas próximas aulas de Interpretando Frases. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então,
confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.